Em um dia comum da sua vida, você recebe um telefonema contando que alguém muito querido por você acabou de falecer. Você é tomado por um sentimento de que perdeu o chão, as lágrimas vêm ao seu rosto e você parece não acreditar naquilo e se pergunta por que isso está acontecendo. Você já parou para refletir por que existem problemas, tragédias, preocupações, doenças, morte, tudo que há de ruim na existência humana? A Bíblia, ela revela por que todas essas coisas passaram a nos acontecer. Eu queria ler com você o texto de Gênesis capítulo 3 e peço que você me acompanhe, pegue a sua Bíblia e me acompanhe na leitura. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores no jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proíbe comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore na qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. As coisas nem sempre são como elas deveriam ser. Algo deu errado na história humana. E isso praticamente desde o início. Nós percebemos na leitura bíblica que, apesar da importância da criação ter para a cosmovisão cristã, a Bíblia ela dedica pouco espaço à criação, revelando a criação. Nós encontramos a revelação da criação em Gênesis 1 e 2. E apenas algumas páginas, então, é revelado
como Deus criou todas as coisas. Porque logo em seguida vem o relato da queda da humanidade. Um relato trágico e perturbador. Acabamos de ler em Gênesis 3 esse fato. Toda aquela criação maravilhosa que Deus havia nos contado e nos revelado em Gênesis 1 e 2, e que diante de Deus era muito boa, agora está afetada pela entrada do pecado no mundo. As consequências foram e continuam sendo terríveis para toda a humanidade, bem como para toda a criação. Para entender como a humanidade pecou, nós precisamos conhecer a lei de Deus, e essa lei que Deus havia dado para Adão. Glorificar a Deus totalmente significa amá-lo sinceramente, confiar nele incondicionalmente e obedecê-lo completamente. Como alguém já disse, obedecer é função própria de uma alma racional. Nós encontramos quando Deus cria Adão, antes de criar Eva, que Deus soprou nas narinas de Adão e trouxe a ele vida e fez dele uma alma vivente. Então toda criatura de Deus, especialmente o ser humano, ela foi criada para glorificar a Deus, para amar a Deus, para confiar nele incondicionalmente e para obedecê-lo. Deus merece toda a obediência simplesmente porque é Deus. E desde o início de tudo ele exigiu da sua criação obediência. Para lhe testar então a obediência, Deus deu a Adão uma proibição simples e clara, que nós encontramos no capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Com essas palavras, Deus estabeleceu uma aliança com Adão. Uma aliança com a sua criação. Era uma aliança pelo qual o primeiro homem, Adão, representando ali toda a humanidade, tinha a obrigação moral, na qual a recompensa pela obediência a Deus era a vida, mas a punição pela desobediência significava a morte. Deus havia já falado para Adão que no dia em que ele comesse daquela árvore, ele morreria, certamente morreria. Então havia ali essa aliança em que a obediência de Adão geraria nele sempre, para todo sempre, vida, mas a desobediência geraria e traria a si e a toda a humanidade morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal foi o teste ideal da fidelidade do homem. A única coisa que exigia era a única coisa que importava: simples obediência em amor à vontade revelada de Deus. Saber que uma árvore em particular era proibida não era algo que pudesse ser compreendido na criação. Só poderia ser revelado por Deus. Ou seja, como Adão e Eva, no caso, vamos primeiro pensar em Adão, como Adão saberia o que era obedecer a Deus, saberia o que era proibido, esses conceitos de obediência, de proibição, de que algo proibido era algo ruim para ele, como ele poderia saber isso? Porque Deus revelou. Se Deus não tivesse revelado, Adão não saberia. Mas Deus falou para ele, que a desobediência geraria a morte. Então Adão teve de escolher entre viver para Deus ou viver para si mesmo. Ao fazer tal escolha, ele estava apto a resistir, mas livre para cair. Se fizesse a escolha certa, viveria para sempre, cumprindo o mandato cultural, enchendo e dominando a terra com a ajuda da sua descendência piedosa e desenvolvendo todo o potencial da civilização humana em aliança com Deus. Não foi, porém, isso o que aconteceu. A gente acabou de ler em Gênesis 3. Ao provar do fruto proibido, os nossos primeiros pais eles tinham tudo a perder e nada que valesse a pena ganhar. E infelizmente assim foi. Mesmo assim, sabendo que tinham tudo a perder,
buscaram sua própria independência e quebraram a aliança com Deus. Até aquele momento, os seres humanos haviam conhecido apenas o que era bom. Agora conheciam o mal, para seu desespero e destruição. É crucial que se compreenda aqui que a queda ela foi um acontecimento real, ocorrido na história. Houve um homem chamado Adão que aceitou um pedaço do fruto que uma mulher chamada Eva colocou em sua boca e Adão engoliu esse fruto. Não é uma alegoria, é uma história real, de pessoas reais, com personagens históricos reais, personagens com nomes e com consequências reais do ato que eles cometeram. A Bíblia identifica o início do mal no mundo, mostrando a sua origem humana em um acontecimento genuinamente verdadeiro, histórico. De certa forma, essa história se repete todas as vezes que alguém faz uma escolha pecaminosa. Quando nós escolhemos pecar, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, sabe o que está acontecendo? Nós estamos repetindo, por nossa própria conta, algo que já aconteceu na humanidade lá no início, em Gênesis 3. Mas por função divinamente ordenada de ser o nosso representante moral, o primeiro pecado do primeiro Adão é a base, então, para tudo o que sucede. Você poderia estar perguntando, por que eu sou pecador, eu carrego a culpa que foi Adão que fez? Porque Adão carregava sobre ele a responsabilidade moral de nos representar diante de Deus ali naquele momento. Então, Adão pecou, eu e você pecamos, porque somos seres humanos. Somos descendência de Adão e Eva. A partir daí, então, tudo terrivelmente deu errado. Passamos a lamentar as muitas consequências trágicas do pecado, a começar pela culpa. Antes mesmo de limpar o sumo do fruto que escorria pelo queixo, Adão e Eva souberam que eram pecadores, conforme está em Gênesis 3:7. O sentimento de vergonha sem precedentes, só agora provocado por sua nudez, foi um sinal denunciador de sua culpa diante de Deus. E por nossa solidariedade a Adão, como nosso representante da aliança, o sumo do seu primeiro pecado ainda escorre pelos nossos queixos também. É parte da profunda unidade da raça humana. Não somos apenas feitos de um só homem, conforme diz Atos 17:26, mas todos pecamos por um só homem, conforme nos ensina Romanos 5:12 e 18. Segundo o ensinamento bíblico sobre o pecado, toda a raça humana foi condenada em Adão e recebeu dele uma natureza pecaminosa. O filósofo francês Blaise Pascal, ele disse sobre esse ensino bíblico do pecado o seguinte: certamente nada nos sacode mais violentamente do que essa doutrina. No entanto, se não for por esse mistério, que é o mais incompreensível de todos, continuamos incompreensíveis a nós mesmos. O que Blaise Pascal está dizendo é que, de fato, o ensinamento da Bíblia sobre a nossa natureza, que somos pecadores, que somos por natureza desobedientes a Deus, nos sacode violentamente, nos dá um chacoalhão. A gente fica chacoalhado quando a gente lê na Bíblia Deus dizendo na sua palavra: você é pecador, você me desobedeceu juntamente com Adão. Mas se Deus não tivesse nos revelado isso, nos ensinado, nós continuaríamos sem compreender quem nós somos. E, portanto, não daríamos importância à nossa natureza e uma busca por solucioná-la, por trazer solução ao pecado. O Salmo 51, versículo 5, ele afirma que somos todos culpados, desde o nosso nascimento. E, consequentemente,
conforme diz Romanos 3,10, nascidos sob o julgamento divino. Sim, eu e você somos pecadores. Não há ninguém que seja perfeito e puro, nenhum descendente de Adão e Eva nascem inocentes. O mais novinho bebê que possa estar nascendo nesse exato momento que eu estou conversando com você aqui é pecador, carente da graça de Deus na sua vida, carente de salvação. Do mais novo bebê até o mais velho senhor, todos nós somos pecadores e carecemos que Deus nos salve. Somos nascidos sob o julgamento divino, independente se somos bebês ou velhos. Se temos um segundo de vida ou 100 anos de idade. Todos nós estamos sob esse julgamento e carecemos que Deus tenha misericórdia de nós. A queda de Adão, ela foi a nossa queda. Foi a queda de toda a humanidade no pecado. Queda que estamos dispostos demais a retificar por meio dos nossos pecados particulares. O pecado também traz alienação. Antes Adão e Eva caminhavam com Deus ao cair da tarde. Leia lá no texto. Deus vinha conversar com eles na viração do dia. Deus vinha bater um papo com Adão e Eva. Ali, e um culto que Adão e Eva prestavam a Deus, porque o culto é você ter comunhão com Deus. Eles estavam ali diante do Criador, conversando com ele diariamente. Faziam isso porque amavam a Deus e queriam estar com Ele. Mas naquele momento em que eles comem do fruto, e a culpa recai sobre eles. Diz o texto de Gênesis 3,8 que eles esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Os pecadores sabem instintivamente que Deus é santo demais para contemplar o pecado. Isso explica por que os nossos primeiros pais se apavoraram com o som das passadas divinas no Éden. Leia lá no texto. Quando eles ouviram os passos do Senhor Deus, eles se esconderam. Ficaram apavorados, com medo de Deus. Alguém que no dia anterior conversou com eles como um amigo, como alguém chegado. Agora eles estão com medo dele. Quando ouviram que Deus se aproximava, eles literalmente esconderam-se da sua presença. É o que todos nós fazemos. Escondemos-nos de Deus, pois não queremos confessar nossos pecados contra Ele ou reconhecer o seu direito sobre a nossa vida. No entanto, continuamos desesperados para encontrá-lo. Fomos criados para amar a Deus e desfrutar dele. E nunca encontraremos satisfação verdadeira e duradoura que não seja em um relacionamento com Deus. Mas o pecado também ele traz separação, além de alienação. Ele traz separação, o que nos leva a começar a procurar satisfação nos lugares errados. Quando eu e você tentamos preencher ou ter prazer na vida, para preenchê-la, nós temos uma tendência a procurar em lugares errados. Nós temos uma tendência a direcionar a busca desse prazer em coisas erradas, em coisas que Deus condena. Pode perceber. Mas nós só temos verdadeira satisfação quando nós temos um relacionamento com Deus. O pecado traz alienação e ele também causa separação na vida humana. Em vez de buscarmos verdadeiro deleite em Deus e de nos movermos em sua direção todo o tempo, há vezes em que não queremos vínculo algum com Deus. Um exemplo disso é quando nós não temos fome, necessidade de termos contato com a palavra de Deus, que é a palavra que vai nos revelar Deus e a sua vontade para nós. Quando a gente perde essa vontade, nós temos a tendência então de procurarmos prazer em outras coisas. A solidão que o pecado traz, ela afeta não apenas o nosso relacionamento com Deus, o que nós chamamos de relacionamento vertical.
mas também o nosso relacionamento com outras pessoas, que chamamos de relacionamento horizontal. Muito do seu relacionamento horizontal que você tem com outras pessoas, ou se não, todo relacionamento horizontal tem ligação direta com o relacionamento vertical que nós devemos ter com Deus. Logo, se eu não tenho um relacionamento vertical correto, ou nem tenho relacionamento com Deus, os demais relacionamentos com certeza vão ruir, vão ser destruídos. Por termos nos rebelado contra Deus, nos encontramos agora distantes uns dos outros. Às vezes, o problema é que esperamos demais dos outros. No desejo por um relacionamento, esperamos que a pessoa amada e os membros da família possam nos oferecer algo que somente Deus pode nos dar. Às vezes a gente espera demais de pecadores iguais a nós. Pessoas que são tão limitadas e que cometem coisas erradas como nós cometemos, que a gente se frustra. O nosso anseio por relacionamentos é bom, mas exigimos demais. E logo as nossas decepções, as nossas frustrações com as outras pessoas se transformam com certeza em conflito. A brecha entre Adão e Eva, ela tornou-se óbvia no momento em que eles pecaram e sentiram a necessidade de vestir roupas para se proteger do mostrar-se nu ao outro. Você percebe no texto? A primeira atitude que eles fizeram quando os olhos deles, segundo a linguagem bíblica diz, foram abertos, eles encontraram uma forma de cobrir a sua nudez, cobrir os seus órgãos sexuais, para que um não pudesse mais ver o outro nu, sendo que isso era algo normal ou natural até então. Eles não sentiam vergonha um do outro, mas agora eles sentem vergonha. Eles não querem mais ser vistos pelo outro como eles de fato eram e estavam. O pecado então trouxe essa separação entre Adão e Eva, entre a humanidade, entre um ser humano e outro. Logo depois, Adão ele inicia o seu primeiro ataque à mulher. Leia novamente no texto lá. Quando Deus perguntou se Adão havia comido do fruto proibido, ele disse que a mulher que Deus havia dado para ele o tinha feito pecar. Gênesis 3:12. Adão então tentou transferir a sua culpa para Eva. E é assim com os seres humanos caídos desde então. Nós justificamos o nosso pecado dizendo que foi culpa de outra pessoa. Não há então, portanto, e nunca haverá, nesse mundo do jeito que ele está, fim para o conflito humano. Adão tenta jogar a culpa na Eva. A mulher que você me deu, que o Senhor me deu, ela me fez pecar. A Eva tenta jogar a culpa na serpente, dizendo que a serpente a havia feito pecar. E essa é uma atitude que eu e você replicamos praticamente em algum momento da nossa vida, ou por toda a nossa vida, ou estamos replicando nesse exato momento, tentando jogar a culpa do nosso pecado pessoal que eu cometo sobre o outro. Infelizmente, a nossa natureza é assim. Infelizmente, nós como pecadores fazemos dessa maneira, agimos dessa maneira. E o estranhamento, então, esses conflitos que são gerados por esse distanciamento entre nós, eles acontecem nas várias áreas da vida. O estranhamento é comum no lar, onde maridos são indiferentes, irados, ou até mesmo infiéis às suas esposas. As esposas são amargas ou críticas aos seus maridos, e há um elevado número de casamentos que terminam em divórcio. Filhos desobedecem os pais, pais irritam os filhos, quando a Bíblia diz que não é para os pais irritarem os filhos. Os idosos são mortos, e o que está por nascer nem chega a ver a luz do dia. Há estranhamento também na igreja, onde cada grupo alega soberbamente
ter Deus do seu lado e olha com desprezo aos que não pensam, não adoram ou servem da mesma maneira. Há estranhamento na sociedade, em que homens e mulheres promovem uma infindável batalha entre sexos. Segundo a Bíblia, machismo e feminismo são patologias, são doenças sociais, não são bíblicos. Porque o que a Bíblia ensina sobre relacionamento entre homens e mulheres é uma unidade. Um relacionamento complementar, um complementa o outro, e não um é maior que o outro, melhor que o outro. Isso aí é a criação humana, da mente pecaminosa do ser humano. Há também o estranhamento no ambiente de trabalho. Profissionais que usam e abusam uns dos outros para progredir profissionalmente, com ganância corporativa que exige lucros excessivos do suor de funcionários comuns. Há injustiças no meio do trabalho, no ambiente do trabalho. Tudo isso causado por aquele primeiro ato lá no Jardim do Éden de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Há estranhamento também na economia em geral, em que a exploração está tão enraizada no mercado global que os pobres, com frequência, são enredados nas cordas da injustiça. Há estranhamento em toda a terra. Toda a terra está permeada, encharcada pelo pecado, infelizmente. E o pecado afeta todos os relacionamentos possíveis da humanidade. Especialmente quando o ser humano ele se volta contra o outro, que é a imagem e semelhança de Deus igual a ele. Mas o pecado causou isso. O pecado trouxe todos esses transtornos. É por isso que eu perguntei no início, da nossa reflexão aqui, se você já parou para pensar de onde vêm todas as doenças, os problemas, as dificuldades, a morte na existência humana. Aqui está a resposta. A Bíblia nos dá a resposta. O pecado entrou na história humana pela desobediência humana a Deus. Nós, na nossa natureza humana, subjugada pelo pecado, nós não somos guiados pelo amor. Por mais que existam por aí, propagandas e pessoas dizendo que nós devemos amar uns aos outros, e isso é bíblico, esse princípio é bíblico sim, mas enquanto nós continuamos afastados de Deus, rebeldes contra Deus, isso não é possível. Porque na nossa natureza, nós não somos guiados pelo amor, nós somos cativos do ódio, infelizmente. As coisas saíram do lugar quando a humanidade se rebelou contra Deus. E sem Deus, elas continuam saindo do lugar. O pecado, de fato, trouxe trágicas consequências ao mundo. Você tem consciência? Eu e você temos consciência de que somos pecadores? Homem e mulher pecadores? Em nossa natureza? Desde o ventre materno? Temos essa consciência? Qual a solução, então, para o pecado tão devastador na nossa história? O que a Bíblia revela sobre essa solução? Há alguma maneira de colocar as coisas em ordem? Deus é santo. Eu e você somos pecadores. Pecadores e pecadoras. Eu e você temos a tendência de bagunçar tudo. Porém, Deus, por meio de Jesus, é o único capaz de colocar as coisas em ordem. Sua vida continua bagunçada ou já está em ordem diante de Deus?